Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje iremos abordar o mundo do bruxismo. Comigo na bancada, ele, Bonifácio. Isso aí, muito obrigado, Sônia, mais uma vez pelo convite. E hoje, conhecendo pessoalmente a Zíbia Lopes, tão famosa na internet aqui com a gente, né? Você viu, né? Que coisa Bom boa. Demais. E para falar desse assunto, ela, doutora Zíbia Lopes. Boa tarde, Sônia. Obrigada pelo convite. Hoje vou apresentar aqui para vocês, mostrar um pouquinho sobre os tratamentos com a toxina botulínica aí para o bruxismo, a sudorese, o tratamento com a toxina botulínica na estética e mostrar um pouquinho a diferença, que muitos confundem a toxina botulínica com o preenchimento, com o ácido hialurônico, né? Verdade. Aqui a gente já quer logo saber, né? Já saber separar, né, Boni? O que é o bruxismo? O bruxismo, ele é um hábito, assim, parafuncional de pacientes que têm o hábito de ranger o dente noturno. Após a pandemia, os casos de bruxismo aumentaram muito devido à ansiedade, depressão, né? Então, com isso, a procura na clínica aumentou com o tratamento da toxina botulínica. O Botox, ele é uma das opções de tratamentos. Tem placas mioclusais, né? Então, hoje a toxina, ela consegue relaxar a musculatura. Então, o bruxismo é o quê? É um apertamento do músculo masseter, que é esse músculo da mastigação. O paciente, durante o período noturno ou diurno, quando ele morde muito essa musculatura, ele traciona muito, causa dores de cabeça. Então, o Botox, ele relaxa, não deixando o paciente forçar tanto essa musculatura. Então, o que causa, então, é a dor de cabeça? Dores de cabeça, principalmente, né? E enfraquecimento dos dentes. E também fraturas dentárias, pode causar algumas recessões gengivais, periodontite, outros fatores dentro da odontologia. Mas, principalmente, o que incomoda muitos pacientes são as dores de cabeça. Você já teve, Boni? Não, nunca tive. Geralmente à noite, né? À noite. Geralmente à noite, mas diurno também. Tem paciente que tem o hábito do bruxismo de morder os lábios, morder a língua, a bochecha. Então a causa está ligada à ansiedade. Ansiedade, principalmente a ansiedade. E depressão, né? Um outro fator. O estresse, o dia a dia. Então tem pacientes que têm um bruxismo diurno, que é um bruxismo da vigília, com esse hábito de morder até objetos, morder caneta, mas não sabe que tem um bruxismo, que é um bruxismo então, da vigília. O hábito de morder caneta, tudo que você pega, que você põe na boca, assim. Eu achei que fosse uma fase oral mal desenvolvida, mas não. Tem o diurno e tem o noturno, tem o do sono e tem o da vigília. O do sono é mais difícil de detectar, né? O do sono, geralmente o paciente ele vai relatar, né, que ele tem esse ranger do dente noturno e ele amanhece com dores na articulação. Então, ele vai notar que amanhece com as dores e ele é uma causa que ele geralmente ele vai saber contar para o profissional, relatar o que ele está sentindo, se estiver assim com um grau muito avançado. Mas é fácil sim de diagnosticar pelas dores de cabeça, né? O bruxismo durante o dia, que é o da vigília, geralmente tem paciente que tem e não sabe que tem. Pela ansiedade de morder objetos, morder a língua, a bochecha, o paciente não sabe que ele tem. Mas ele tem um bruxismo diurno. Mas o paciente que tem o bruxismo diurno, ele pode ter o noturno também ou não? Sim, os dois pela ansiedade, diurno e noturno. E quem identifica mais é o companheiro ou a companheira, né, Sônia? Sim, porque faz um barulho tão irritante. Principalmente o noturno, quem vai identificar é o companheiro. Crianças têm, né? Tem crianças que têm esse bruxismo do sono, ranger os dentes noturnos, geralmente por má oclusão, que ocorre em criança, né? Não pela ansiedade, igual ocorre em adulto. Adulto é ansiedade. O Botox que é usado é o mesmo que é usado para aliviar as rugas? Sim, a toxina botulínica utilizada ela é a mesma no tratamento de relaxamento dos ruguinhas da testa, da glabela, dos pezinhos de galinha, ruguinhária dos olhos. É o mesmo Botox que é utilizado. O Botox ele é uma marca, né? O que é utilizado é a toxina botulínica do tipo A. Botox foi a primeira marca lançada. Aí hoje tem variadas marcas no mercado, né? Botox, Dyspor. Mas o mais conhecido, o primeiro, foi a marca Botox. E eu pensava que a toxina botulínica, ela paralisava o músculo para poder ficar assim. Você disse que ela relaxa, eu não entendi bem. A toxina botulínica, ela vai paralisar um neurotransmissor na célula neural. Ela não vai paralisar o músculo em si.
Então, como ela bloqueia uma liberação ela vai bloquear o neurotransmissor, o nosso músculo ele não vai conseguir contrair. Então, ao mesmo tempo que ele bloqueia esse neurotransmissor, ele vai sim relaxar o músculo. Vai ser um pouquinho meio difícil de entender, não é? Mas dentro da célula tem sim um bloqueio. Com esse bloqueio de um neurotransmissor, o músculo relaxa. Aí por isso que a durabilidade ela pode variar entre 3 a 6 meses, porque tem paciente que, pela idade também principalmente, mas a contração do músculo ela vai retornar após 3 a 6 meses com novas sinapses, novas liberações desse neurotransmissor no músculo, né? Então, por isso, o botox na testa, na glabela, tem paciente que tem a durabilidade de 3 meses, outros duram 6 meses, né? Com a quantidade, o passar do tempo da aplicação, tem paciente que faz botox já há 5 anos, essa duração aumenta. Porque o bloqueio em cada ponto, ele será contínuo para o resto da vida. Onde foi bloqueado aquele neurotransmissor, sempre terá aquele relaxamento do músculo. Então, o botox não vai acabar naquele ponto. Mas no músculo, ao lado, a contração do músculo, ela vai voltar, ela vai retornar, né? Pela força muscular, pelos neurotransmissores, assim, que estão, assim, ligados o tempo todo no nosso corpo. Então, é interessante a pessoa que faz, estar fazendo sempre com o mesmo profissional, para poder, né, ele ter, sei lá, um mapeamento do rosto, saber... Sim, geralmente a aplicação, ela é realizada principalmente em cada ruga do paciente, onde o paciente tem uma ruguinha mais profunda, aí já vai naquela ruguinha profunda. Então, tem a questão, assim, do ponto. Mesmo que não faça com o mesmo profissional, o profissional que atende ali na anatomia, que entende da anatomia do músculo, ele vai diagnosticar o ponto principal. Principalmente, se a paciente quer um arqueamento da sobrancelha, a gente tem um ponto de aplicação para arquear a sobrancelha. Tem paciente que não gosta da sobrancelha alta, então tem um outro pontinho que a gente consegue baixar essa cauda da sobrancelha. Então não precisa se preocupar, haverá sinais, tá? Sim, haverá sinais. Haverá sinais de onde tem que aplicar ou onde não. tem. Você falou da questão que o estresse da ansiedade. Isso geralmente é bem próprio de quem é mais velho, né? Ou seja, o bruxismo só acontece depois de determinada idade? O bruxismo ele está relacionado, sim, até com o grau de escolaridade, com o nível de escolaridade. Pacientes, já tem estudos assim, que comprovam isso, artigos, que pacientes com alto nível de escolaridade tendem a ter o bruxismo no sono, pela ansiedade, pelo dia a dia, pelo estresse, né? Então, o bruxismo do sono está relacionado com criança, pela má oclusão, desenvolvimento dos dentes. E o bruxismo no adulto já vem pelo alto nível ou do trabalho ou escolaridade, principalmente. A contenção do bruxismo, a gente tem, né, a toxina que é aplicada, temos também a placa, tem um outro formato também de amenizar o problema? Sim, a toxina, ela é um fator assim, ele tem vários fatores, né, dentro da etiologia, principalmente o psicológico. Então, o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, ele consegue também realizar, associando com o cirurgião dentista, podendo associar também com o fonoaudiólogo, com o nutricionista, também está ligado a umas alterações de falta de nutrientes. Tem alguns nutrientes, que a carência de alguns nutrientes causa o bruxismo, como a vitamina B5, o magnésio, o cálcio. Então, ele está relacionado a vários fatores. A etiologia do bruxismo ela é muito ampla e não tem um diagnóstico concreto. Por ser assim, multifatorial. Psicológico, nutricional, neurológico. Ocorre em pacientes com autismo, paralisia cerebral, paciente hospitalizado tende a ter essa força muscular. E a toxina botulínica pode também ser aplicada nestes pacientes em tratamento. Então, é muito amplo e não tem um diagnóstico específico. E também, pelo que você disse aí, não tem algo que vá resolver aquilo 100% pontualmente. São várias ações que vão amenizar o problema. Então, um profissional, uma área, vai ajudar a outra para o relaxamento do músculo. O fisioterapeuta pode realizar massagens relaxantes na musculatura. Nós podemos realizar, o paciente que tem um bruxismo, além de usar a placa e a aplicação da toxina botulínica, nós podemos realizar massagens nos nossos músculos mastigatórios de tensão, né, no masseter, no músculo temporal. As massagens, o dia a dia, ela vai ajudar a esse alívio das dores, porque
porque geralmente o paciente que tem um bruxismo e ele está com uma crise de ansiedade, ele relata muita dor, né, nessa articulação. Então a massagem e o movimento de bocejar vai ajudar a aliviar, melhorando também a qualidade de vida do paciente, né? Principalmente. A aplicação, ela se dá de tempo em tempo, né? Sim. E a questão da placa é uma coisa assim mais que definitiva, mas durante o dia acaba que eu falo que eu uso a placa e durante o dia, vira e mexe, eu me pego rangendo os dentes. Às vezes sempre assim, com um pouco sem perceber, opa. Durante o dia. E o que acaba acontecendo? Os dentes lascando. Sim. Aí, vira e mexe, você tem que procurar um profissional para fazer a correção desses dentes e acaba ficando um valor muito significativo, né? Sim. E além do prejuízo aos dentes, né? Tem muitas fraturas, né? Na região incisal do dente ou na oclusão. Por isso, em alguns casos, além da placa, igual o seu caso, você pode associar com a toxina botulínica, porque a placa, ela está te ajudando noturno. Durante o dia a dia, o botox, a fricção está causando esse desgaste aí no dente. E aí, onde tem que fazer alguns tratamentos de restauração e pode causar também uma alteração no periodonto, perda óssea, principalmente. Então, o botox relaxando o músculo, não terá essa necessidade do tratamento odontológico de restaurações, né? Ele irá ajudar. Para quem não sabe, a perda óssea é quando o dente ele vai ficando molinho, vai perdendo raiz e fica ali só na gengiva. Isso. E aí tem que fazer implante, se não tiver osso, tem que fazer a enxerto. Isso mesmo. E Ave Maria, então vai ficando mais caro ainda. Então é melhor aplicar o botox. O botox hoje em dia ele não é muito procurado para o tratamento do bruxismo pelo alto custo, né? Mas é válido porque nestes casos, né, se colocar no papel, é melhor a gente prevenir um desgaste ósseo do que no futuro tratar com um implante dentário. Então, além da placa, que está ajudando aí, aliviando o noturno, mas nesse caso, o dia a dia, notou um apertamento, a aplicação do botox vai relaxar a musculatura. A aplicação média deve acontecer de quanto em quanto tempo? Pode ser aplicada de 2 a 3 vezes ao ano. Né? Pode variar a durabilidade de acordo também com a idade do paciente. Então, a duração ela pode variar de 3 a 6 meses, podendo ser aplicado até 3 vezes ao ano. Né? Com o tempo de aplicação, o relaxamento do músculo ele vai aumentar. Então, a durabilidade do botox vai aumentar. O paciente inicia aplicando 3 vezes ao ano. Em um próximo ano, ele vai notar que o músculo demorou um pouquinho mais para voltar à contração, aí ele vai aplicar 2 vezes ao ano. Então, com o tempo da aplicação, o relaxamento da musculatura ela vai se manter mais prolongado. Sobre o resultado, eu já vi pacientes que foram submetidos ao procedimento no mesmo dia, e aí eu encontrei com o paciente e vi que estava do mesmo jeito. Aí a pessoa me falou, calma, é porque começa a agir depois de um tempo. Isso. Explica. Eu falei, gente, que não adiantou nada. Postou foto lá, assim e tal, voltou do mesmo jeito, e aí? Não, o Botox, quando aplicado, o relaxamento do músculo, ele inicia com 24 horas, começa a ficar visível com 24 horas, então aplicou na testa. A contração vai continuar. O resultado final demora 15 dias. Por isso que geralmente tem um retorno com 15 dias. Então, é entre 48 horas a 15 dias para o resultado final, né? Doutora Zíbia Lopes, explica pra gente. A gente sabe que o combate ao bruxismo, ele não acontece somente com um profissional. É preciso ter todo um trabalho com outros profissionais de outras áreas. Que profissionais a gente pode procurar? Sim, é necessário uma equipe, né, multidisciplinar para o tratamento do bruxismo, por se tratar de um fator multifatorial. Temos hoje tratamento com psicólogos, neurologista, nutricionista, além do cirurgião dentista, né? Então, são vários fatores para o tratamento. O cirurgião dentista com as placas miorrelaxantes, as placas oclusais, a toxina botulínica. O fisioterapeuta pode associar massagens relaxantes com aparelhos de ultrassom para melhora da circulação, oxigenação local. O psicólogo com terapias, né, comportamentais. Então, é necessário entender a causa do problema para, assim, encontrar um diagnóstico, encontrar o profissional para este tratamento e associar, né, entre ambos
ou um cirurgião dentista com psicólogo ou com fonoaudiólogo. A gente nunca deu valor, né? Assim, hoje em dia que as pessoas estão com essa percepção que o ranger do dente precisa de ser solucionado o mais rápido possível, porque cria vários danos, né? Sim, é necessário uma prevenção, principalmente pela perda óssea, né? E o que eu acho mais incrível hoje em dia, Sônia, é que a gente tem um médico para cada coisa, né? Antigamente você ia no farmacêutico, ele passava, não quer dizer que você estava bem tratado, mas você achava que estava. Hoje Tinha você uma injeção são tantas pra tudo. especialidades, né? Nossa, lá na roça mesmo, você precisava de uma coisa, toma isso aqui que resolve. Aquilo era um remédio para tudo. E hoje não, hoje existe uma especialidade para cada coisa, isso é muito bom, né? E um diagnóstico de um não quer dizer que ele tem que ser complementado pelo outro profissional, na maioria das vezes, né? Geralmente tem essa necessidade, o paciente ele vai autorrelatar, né, essa queixa, ou se for um estresse, uma depressão, o cirurgião dentista ou o profissional que está atendendo, ele já vai diagnosticar e encaminhá-lo para um outro profissional. Porque o cirurgião dentista, ele pode realizar, um profissional pode realizar uma terapia de relaxamento do músculo, um fisioterapeuta, por exemplo, mas se a causa do problema é uma depressão, é necessário um psicólogo, é necessário uma terapia, um psiquiatra, né? Para a gente entrar na causa, na raiz do problema e conseguir sanar esse problema e melhorar a qualidade de vida do paciente. Doutora, nós estamos conversando aqui, aí de repente eu me peguei aqui rangendo o dente. Colocando o Botox, vai aliviar muito essa situação, né? Vai aliviar, porque você não terá mais esse hábito dessa força muscular entre têmpora e mandíbula. Então, esse hábito involuntário de movimento, ele será relaxado. Então, a sua musculatura, o seu músculo, a sua musculatura, a região aqui da mandíbula, ela será relaxada. Então, não conseguirá fazer essa força com a aplicação da toxina. Então, o Boni é muito engraçado. Toda patologia que chega aqui, que a gente comenta, eu falo assim, não, eu tenho isso. Eu tenho que resolver isso. Não que você vai ver. A gente não sabe se a gente fica feliz ou fica triste, né? Nossa, fiquei informado. Nossa, eu tenho. Eu tenho bruxismo da vigília. Eu tenho bruxismo no sono. É complicado. Doutora, quero te agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Boni, mais uma vez, obrigada. Isso aí, muito obrigado, Sônia. E a gente vai voltar em outros episódios falando com a doutora sobre outros temas. Com certeza. Então, pedir a galera de casa para continuar. Olha aí no YouTube aí, procura, porque vai ter outros vídeos, tá? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.